Fala aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu quero trazer para vocês algumas informações técnicas a respeito dos lubrificantes Sartori Wax. O Sartori Wax original, velho conhecido de vocês, esse daqui, tá? E no novo lubrificante, lançamento aqui desse ano, Sartori Wax, menos 40%, tá bom? Bom, diferenças entre os dois. Vamos começar pela fórmula, né? O que eu usei em um e o que eu usei no outro. Bom, o Sartori Wax original, ele é composto por parafina de altíssima qualidade, alta pureza, grau alimentício, ou seja, uma parafina que possui quase 0% de óleos. Outro ingrediente, Teflon, PTFE, tá? Reduz bastante o atrito, conhecido na indústria por muitas pessoas, há muitos anos, é um ótimo redutor de atrito. E além disso, ele utiliza o bisulfeto de molibdênio, tá? Que ele é parecido com um pozinho de um grafite, tá? Ou seja, é derivado do grafite também. Esse é um pozinho que adere nas partículas, na superfície metálica e reduz a rugosidade do metal, tá? Melhorando o atrito entre as partes móveis da corrente, tá bom? Esse lubrificante ele traz uma economia de energia ali para você, atleta, de 4 a 6 watts. Bom, mas de onde eu tirei esse número? Esse número vem de um percentual. O uso desse lubrificante por imersão, ele traz uma eficiência na sua transmissão, tá, na relação da sua bike, de 2%. Apenas pelo uso deste lubrificante por imersão, do Sartori Wax, a relação da sua bike fica 2% mais eficiente. Ou seja, se você estiver pedalando a 200 watts, 200 vezes 2%, tá, são 4 watts de economia de energia. Se você estiver pedalando ali a 300 watts, tá, vão ser 6 watts. Se você estiver pedalando mais, vai ser uma redução do atrito maior, ou se você estiver pedalando a menos de 200 watts, mesma coisa. Tá? Então, são 2% de ganho na eficiência da sua transmissão. Tá? Então, entendeu de onde veio esse valor, tá? De 4 a 6 watts de economia de energia? São 2%. Então, o lubrificante Sartori Wax original te dá 2% de ganho na eficiência na sua transmissão, ou seja, sua transmissão você fica 2% mais econômico, tá bom? Economia no atrito da transmissão reflete em maior velocidade, tá? E para um triatleta, você vai ter mais energia para correr depois de pedalar, tá bom? Bom, e o lubrificante Sartori Wax, menos 40%. Composição dele, mesma coisa, parafina de altíssima pureza, refinada, grau alimentício. O Teflon também, ele utiliza Teflon na sua formulação. E aí o grande diferencial, ao invés do bisulfeto de molibdênio, aqui eu utilizei o bisulfeto de tungstênio. O bisulfeto de tungstênio é muitíssimo parecido, tá? É um pozinho preto também, que também gruda na superfície metálica, reduzindo o atrito entre as partes móveis da corrente, entre as superfícies metálicas. Mas qual a diferença de um para o outro? São 40%. Tá? Então, o bisulfeto de tungstênio proporciona 40% menos atrito do que o bisulfeto de molibdênio. É por isso que o nome desse lubrificante é Sartori Wax menos 40%. Tá? Menos 40% de atrito. E quanto em números que esse lubrificante traz de economia de energia? Tá? Bom, se ele é 40% mais econômico, então se a tua relação antes ficava já 2% mais econômica, esse daqui vão ser 2,4% mais econômica. Então, se você estiver pedalando ali a 200 watts, a sua economia de energia vai para 5,6 watts. E se você estiver pedalando ali a 300 watts, a sua economia de energia vai para 6,4 watts. Tá bom? Então, o Sartori Wax original, 2% de economia de energia, ou seja, sua transmissão vai ficar 2% mais eficiente. E o Sartori Wax menos 40% são 2,4% de economia de energia ou 2,4% mais eficiente que a sua relação vai ficar. Tá? Com relação à quantidade de relubrificações que você consegue fazer com cada um dos pontos. Bom, começando pela autonomia, tá? Os dois, para bicicletas de estrada, trazem uma economia, trazem uma durabilidade ali do lubrificante na corrente de 400 a 600 km e em mountain bike, gravel, você pedalando na terra, condições um pouco mais adversas, de 200 a 400 km, tá bom? Você consegue rodar com apenas uma aplicação. E com isso,
você consegue utilizar esse pote. O conteúdo desses potes aqui vão durar por 19 aplicações. Tá? Então a conta eu já fiz, tanto a conta quanto em testes práticos, já tem uma gordurinha aí. Tá? Então 19 aplicações é um número que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então 19 aplicações com esse pote de 220 gramas. Bom, e além dessa diferença que que eu contei para vocês aqui, que não dá para ver, tá? Mas dá para sentir, tem a diferença do pote. Tá? Pensando na sustentabilidade, tá? O novo pote é feito com material biodegradável de amido de milho, tá? Amido de milho, que é um PLA feito em impressão 3D. Então, um pote feito em impressão 3D, então uma nova tecnologia, um novo material, pensando em sustentabilidade, um material biodegradável. E eu fico muito feliz e até orgulho de dizer que eu sou o único fabricante de lubrificante para bike que utiliza um pote biodegradável, tá, feito em impressão 3D, tá, no mundo inteiro. Então, essa é uma grande inovação. Então, Sartório Ox, menos 40% em um pote feito com material biodegradável em impressão 3D. Então, pensando em sustentabilidade. Beleza, pessoal? E o pote, após utilizar com lubrificante, você pode lavar, retirar a sujeirinha que ficou ali do lubrificante e reutilizar o pote para guardar um café, por exemplo, ou um porta-ferramentas ou um porta-trecos, o que quer que você queira. Pode guardar um açúcar, por exemplo, um café sem problema nenhum, porque ele não vai contaminar o seu alimento. Então esse material não contamina o seu alimento. Certo, pessoal? Então, grande novidade no Sartório Bikes, tá? O pote é produzido pela Sartório 3D Solutions, então recomendo que entre lá no Instagram e sigam também, porque tem bastante coisa feita em impressão 3D, tanto para bikes quanto para decoração, brinquedos de criança, réplicas de avião, de radares. Lá podem entrar em contato comigo que eu posso atender os seus sonhos, os projetos mais loucos e mais comuns, tá bom? Um grande abraço, valeu! Vai aqui. Se quiser um lubrificante, digita aí nos comentários eu quero, que eu mando o link para você, tá bom? Um abraço, valeu!